A sua visão monita é perfeita. Não existe o bem nem o mal. Não existe o zoio nem o tipo. Porque o universo é uno, único e constante. Antes de nós falar sobre isso, sobre o porquê da necessidade de se passar esse ensinamento, apesar de monisticamente falando ele não existir, deixa eu só relembrar que isso não é um ensinamento meu, mas do Espírito da Verdade, e que ele não fala em optar entre o bom e o mal, mas o bem. O bem, neste caso, é Deus, é a elevação espiritual, é o mundo espiritual, é o universo. Já em contrapartida, o mal é a matéria, é o materialismo, é o egoísmo básico do ego humano. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. A Dalma pede, Joaquim, para você repetir sobre as 7 dimensões, ou seja, sobre os 7 níveis de consciência. Chave, né, mestre? 7 níveis de consciência, ou 7 consciências que funcionam em conjunto, 6 ilusórias e uma que é a consciência primária do Espírito. São 6 consciências, cada uma formando uma conscientização ou uma realidade às quais o espírito está ligado, sendo que das 6 consciências, somente uma é vivida no consciente. As outras são vivenciadas no inconsciente. Então eu diria que você, espírito, hoje, tem uma consciência primária. Mas essa consciência primária está ligada a 6 outras consciências que funcionam junto com a sua primária, mas das quais você só tem consciência, ou seja, só vive como realidade aquilo que a 7ª faz, aquilo que a 7ª constrói como realidade. Então não importa e saber que existem 7 consciências, é apenas uma cultura. Por quê? Porque na verdade, para você, só existe a 7. Só lhe é consciente aquilo que você traz ao consciente. Ou seja, no seu caso, como espírito em provas e expiações, é a 7ª. Então não se prenda a isso, porque vai ser mais uma cultura que você vai precisar se libertar. Entenda que você está vivendo, apenas que você está vivendo uma consciência que não é real. Só isso. Armando diz, boa noite, Joaquim, na paz de Deus. Somos simplesmente apenas privilegiados ou escolhidos
pelos ensinamentos que recebemos através de você, ou qual nossa função frente a isso tudo? Privilegiado, escolhido. Moço, isso é visão humana. A visão humana, num universo onde Deus é a causa primária de todas as coisas, pode conceber um privilégio ou uma escolha. Mas a mente espiritual, que sabe que Deus é a justiça, que Deus é o amor, não pode pensar em privilégios algum para ninguém. Não pode pensar em escolha de um em detrimento de outro. Não, o que movimenta o universo não é, como eu posso dizer, escolhas pessoais, mas o merecimento. Então eu diria, e sem dizer que é melhor ou pior do que alguma coisa, eu diria que vocês merecem estar aqui, merecem ouvir lixo que estão ouvindo. Agora, moço, se você considera, e pelo que você falou, privilégio e questão de escolha, se você considera isso muito bom, eu tenho só uma coisa para lhe dizer. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tornar-se merecedor de receber alguma coisa é, ao mesmo tempo, tornar-se merecedor de receber a aprovação com base naquilo que recebeu. Sabe, nós achamos muito bom, muito bonito ouvir palavra de mestre. Não que eu seja mestre, né? Mas ouvir ensinamentos que nós consideramos de grande sabedoria. Mas não se esquece a contrapartida. Não é privilégio, não é escolha, é responsabilidade. Então, além de merecedor, eu digo que você recebeu não um ensinamento, mas uma responsabilidade. Na realidade é isso. Você não está recebendo ensinamento, mas responsabilidades. E está recebendo essas responsabilidades porque é merecedor de recebê-lo. Jean Carlin diz, Pai Joaquim, muita paz. Minha esposa e eu agradecemos por estar conosco mais uma vez. Nos seus ensinamentos em Optando pela Felicidade no computador, o senhor fala sobre o livre-arbítrio do espírito entre optar pelo, entre aspas, bem ou, entre aspas, mal. No monismo não existe dualismo. Fiquei confuso sobre esse tema. Poderia falar sobre isso como separar o joio do trigo, se não existe nenhum nem outro? Perfeito. A sua visão monita é perfeita. Não existe o bem nem o mal. Não existe o joio nem o trigo. Porque o universo é uno, único e constante. Antes de nós falar sobre isso, sobre o porquê da necessidade de se passar esse ensinamento, apesar de monisticamente falando ele não existir, deixa eu só relembrar que isso não é um ensinamento meu, mas do Espírito da Verdade, e que ele não fala em optar entre o bom e o mal, mas o bem. O bem, neste caso, é Deus, é a elevação espiritual, é o mundo espiritual, é o universo. Já em contrapartida, o mal é a matéria, é o materialismo, é o egoísmo básico do ego humano. Então nós já fica começando aí a compreender que isso não é um ensinamento meu, nem só do Espírito da Verdade.
Mas todos os mestres nos colocaram frente a este dilema: o bem ou o mal, escolha. Mas por que eles nos colocaram frente a este dilema? Porque os mestres, se sabem que não existe este dualismo, nos coloca este dual. Porque este dualismo não existe na consciência primária do espírito, mas existe na consciência que você está vivendo hoje. Então ele é um dualismo irreal. Aliás, todo dualismo é irreal. O dualismo não existe. Mas entender este dualismo é caminho para o monismo. Você não pode simplesmente acabar com o bem e o mal. Você precisa entender que o bem é o monismo. O bem é a integração com o universo, é ligar-se em Deus, é viver para Deus, com Deus e em Deus. Enquanto que o mal é viver a realidade dual como real. Então, como eu disse, é um caminho, é uma caminhada, é um instrumento necessário de caminhada. Por isso os mestres falaram, e por isso nós também falamos. Porque é necessário para que você venha evoluindo, ou ao contrário, para que você venha libertando-se de verdades, até a entender que não há verdade para ser libertada. Não há verdade para ser libertada. Por quê? Porque você tem a ilusão de ter uma verdade. Deixa eu deixar isso bem claro. Fia, tem pergunta? Deixa eu deixar isso bem claro. Todo o processo de evolução que nós está conversando aqui, ele não existe. O espírito já é puro, o espírito já está pronto. Agora, dentro da evolução das ilusões, nós vai cada vez mais simplificando as ilusões. Mas este processo todo é uma ilusão. É a história que o Krishna responde. A mente primária está presa, escrava da mente secundária. Mas, se a mente secundária e a escravidão são ilusão, ela não está presa. Então, na verdade, tudo são processos. Processos ilusórios. Porque, na realidade, existe o espírito único e constante e puro. Gui pergunta. Gui deve ser a esposa do Jancalim, né, Jancalim? O que o senhor acha de um trabalho que vem sendo desenvolvido chamado transcomunicação instrumental, que permite a comunicação com os espíritos através de equipamentos eletrônicos, tipo televisão, computador, telefone, etc. Existem milhares de gravações realizadas em vários países, inclusive com vídeo. Moça, antes de mais nada eu vou lhe responder o que eu acho, que isso é uma ilusão. Para se comunicar com o espírito não precisa de show, não precisa de voz. Para ouvir o espírito não se precisa de televisão, de aparelho sonoro, até porque televisão e aparelho sonoro não existem. São criações do ego. Então aquilo que o ego, que eles fazem, também são criações do ego. Então veja, dentro da ilusão é mais uma prova para a humanidade. Mas que prova é essa? Isso é um ponto que eu queria conversar hoje. Muito importante. Fia, quantas pessoas tem na sala?
1, 2, 3, 4. Por enquanto 10 pessoas. 11 agora. Fora a Belândia que tem mais gente e fora a Curitiba que tem mais gente. Veja, digamos que nós em 15 pessoas hoje. 15 buscadores de Deus. O que é buscar a Deus? É libertar-se da matéria. Não se busca a Deus, se liberta da matéria. Este é o processo de evolução espiritual. Libertando-se da matéria, você volta à consciência da sua ligação com Deus. Tá certo. Agora, eu faço uma pergunta. Por que vocês, humanidade, vibram tanto quando um doutor, um médico, um cientista fala de espírito e fala de espiritualismo? Sabe, é preciso que um médico lhe diga que existe espírito? É preciso você ouvir a voz de um espírito para acreditar que há espírito? Que espiritualismo é esse seu? Que diz, não, as ciências aprovou que existe espírito, agora eu acredito. Isso não é espiritualismo, isso é materialismo. Isso é acreditar na ciência. Ciência e espiritualismo são coisas completamente diferentes. Se você é espiritualista, se você acredita haver algo mais do que a carne, você tem que parar de querer que a ciência lhe comprove isso, para você acreditar. Senão você só acreditou na ciência, não acreditou no espírito de verdade. Aproveitei a sua pergunta, moça, para falar uma coisa que eu tenho visto muito. Sabe, espiritualistas dando ênfase a doutores, médicos, psiquiatras, psicólogos, cientistas, que falam da espiritualidade. Como se fosse necessário para um espiritualista comprovar-se o mundo espiritual através da ciência. Que me desculpem aqueles que agem assim, são egos, são karmas. Mas isso é continuar preso ao materialismo, isso é continuar endeusando a ciência. Então, moça, agora lhe respondendo, sabe o que eu acho dessa transcomunicação que você falou? Um grande karma. Para ver se você se apega a isso e diz, olha como o planeta está avançado, ou se você simplesmente diz, é algo mais que eu preciso me desligar e prestar mais atenção na minha relação de amor com Deus, com o universo e com a espiritualidade como um todo. Dalba pergunta, como se liberta da matéria, Pai Joaquim? Alterando as suas... Fia, como é que se fala quando põe escalas? Prioridades. Liberta-se da matéria alterando a sua prioridade. O que é prioritário para você? Ser mulher? Ser feliz no casamento? Ser feliz na maternidade? Ser feliz no trabalho? Ser feliz no relacionamento com os outros? Isso são prioridades materiais. Aquele que se liberta da matéria é aquele que tem como prioridade o seu relacionamento com Deus. E para isso ele passa por cima exatamente daquilo que é prioritário para o materialista. Isso é abandonar a matéria. Quando você disser assim, a minha vida está uma droga, mas eu sou filho de Deus e estiver em paz, você priorizou Deus na sua vida.
Agora, quando você disser, a minha vida é muito boa, muito feliz, eu tenho tudo que eu quero, me dou muito bem com as pessoas, e, por isso, me sinto amado por Deus, você piolijou o mundo material. E olha, Meta, tem uma coisa que eu disse pro pequenininho, e você lembra do pequenininho, há muito tempo, e até hoje eu não enquixi. Nunca mais voltei a falar, mas não enquixi. Ele me disse assim, Joaquim, como fazer o que você está ensinando? E eu disse por ele, zelando. Fala direito, filha. Gerando. Zelando. De zelar, zelando. Zelando pela sua elevação espiritual. Zelando pela sua relação com Deus. Como você zela pelas suas coisas materiais. Sabe, vocês são zelosos no seu tato com o outro. Vocês são zelosos no seu tato com a família. Vocês são zelosos no seu tato com o trabalho. Mas não tem zelo pela sua relação com Deus. Por qualquer 10.000 réis, vocês tocam Deus. Ou seja, ficam infelizes. Por qualquer abaixozinho, você toca Deus. Tem prazer. Então, como se abandona a matéria, alterando prioridades na vida e gelando por essa nova prioridade. Se você não zelar por isso, não consegue. A filha está perguntando o que é gelar. Toma cuidado com a sua relação com Deus. Deus é mais importante para mim do que barata. Eu tomo cuidado na minha relação com Deus, ou seja, mantenho o meu coração em paz, mesmo que uma barata esteja na minha frente. Eu tomo cuidado na minha relação com Deus, ou seja, zelo pela minha equanimidade, quando acontece o que eu quero ou não. Eu particularmente, Pai Joaquim, ainda acho muito complicado distinguir o que é pensamento e o que é sentimento. Para nós, seres humanos, isso é muito complexo. Eu sei, filha, racionalmente você não vai conseguir saber. Isso você pode ficar calo. Então, ouça apenas, é isso. Olha, quando você estiver em paz, zelar pela sua paz, mesmo quando o mundo ataca ela, você está buscando a Deus, priorizando a elevação espiritual. Jean Carlin diz, pai, somente para exemplificar sobre o tema. Suponhamos que percebi, logo após negar ou concordar algo a uma pessoa, que não fiquei em paz por tê-lo feito, naquele momento senti ser o mais apropriado. Nesse tipo de situação, a falta de paz se dá por que motivo se a ação é de Deus? Por que não me encontrava equânime em meu coração? Ou simplesmente intriga do ego? Porque o seu coração tem intenções. O ato é de Deus, mas o coração vivencia intencionalidade no ato de Deus. Veja, um coração que não fica em paz quando está conversando com o outro, é porque tem intenções diferentes daquilo que ouviu, daquilo que sentiu. O coração, por exemplo, que não fica em paz quando ouve algo diferente do que ele acredita, ou seja, que o outro está ameaçando a sua verdade, tem a intenção de mostrar o quanto ele é sábio, o quanto ele sabe. Isso parece razão, mas tudo que é razão está acompanhado de um sentimento no coração. Na verdade, não é um sentimento no coração,
É uma intencionalidade que o espírito vive como real. Porque, como eu disse, o espírito está só amando. E ele acredita que tem que defender as suas ideias. Então, ele ama, mas vive a ilusão de estar querendo defender suas ideias. Ficou claro? Como eu disse para a Fia, é difícil colocar isso, eu tenho que colocar em palavras. Quando eu coloco em palavras, vocês querem fechar em rajão, mas eu estou falando em sentimento. Por favor, a moça que me falou da transcomunicação entendeu? Segundo, vocês entenderam o meu recado? Sabe, tem muita gente acendendo vela para o diabo, dizendo que está acendendo para Deus. Tem muita gente servindo a materialidade, dizendo que está servindo a Deus. Um grande exemplo é exatamente isso, quando vibra com a perspectiva da ciência comprovar a espiritualidade. E diz que isso é muito bom para a elevação espiritual. Desculpa, isso é pijão à ciência material. Liluz pergunta, como podemos eliminar nossas intenções? Às vezes percebo que não quero mudar, e isso me deixa um pouco triste. E Jacalim, respondendo a sua pergunta, sim, está de acordo. Olha, como você pode mudar a sua intenção? Você está se referindo à intenção do coração? Essa você não muda, se muda. Você está falando com relação à intenção da razão? Essa não se muda, se liberta. Veja, o que você precisa é libertar o seu coração da razão e não mudar a razão. Krishna fala, cada um age de acordo com a sua natureza e cada natureza tem uma intencionalidade. Então você não dá para você mudar uma intencionalidade. O que você precisa é libertar-se da intencionalidade. Ou seja, a razão está com uma intenção e o seu coração não tem intenções. Não é ter intenção diferente, é não ter intenções. Jacalim pergunta, posso confiar no coração como bússola para meu caminho? Só pode confiar no coração. Mas tem um detalhe, moço. Você não pode confiar na razão que diz o que o coração está pensando. Olha a diferença. Confiar no coração é confiar em nada. Porque o coração não cega a razão. E por não cegar a razão, não é consciente. Quando o coração, ou seja, a vibração sentimental, cega a razão, na verdade o coração não cegou a razão criou uma razão para o coração. Então não confie em nada. Não confie em você, não confie em Deus, não confie em eu, não confie em ninguém. Liberte-se de tudo. Porque quem confia em alguém, mesmo que seja em si mesmo, vai se decepcionar. Vai se decepcionar porque a vida é feita de vicissitudes, ou seja, alternância de situações. E quando você cria uma confiança, você elimina a possibilidade de alternância daquela situação. Mas não pode eliminar essa alternância. A alternância vai acontecer. Então, por isso, não crie confiança em nada. Esteja 24 horas por dia atento.
Atento a quê? A não se deixar pender ao que a razão diz. Liluz pergunta: como seria uma pessoa liberta de suas razões? É possível ser assim, encarnado? Igualzinho a você. Uma pessoa liberta das razões seria uma pessoa igualzinha a você. Por quê? Porque a diferença dela estaria no coração. E você não vê o coração de ninguém. Ela teria pensamentos, razões, que falassem de ódio, que falassem de ciúme, que falassem de dor, que falassem de prazer. Ela tem isso. Ela só é liberta disso no coração. E este coração você não vê. Agora, se você quer reconhecer, o Kirna tem uma fase. Diz que essa pessoa tem cara de bobo. Ô gladiadora, é igual ao calado. Sabe? Quando fica assim com cara de bobo. É assim uma pessoa liberta da razão. Jankalin pergunta: quando uma forma mental é percebida, qual a melhor maneira de lidar com a situação? Não prender seu coração a ela. Sua razão diz que você está em casa, sentado em frente ao www. Não acredite nisso. Sua razão diz que você é homo. Não acredite nisso. Sua razão diz que você é brasileiro. Não acredite nisso. Sua razão diz que você é o trabalhador. Não acredite nisso. Não acredite sentimentalmente. Não empenhe seu coração com essas verdades. Então tá, então show. Sei lá, show. Não sei se show. Alguém é? Sei lá. É só isso. No coração. Como eu disse, tenho que trazer em palavras. Mas esse é um estado emocional do coração, de sentimento. Fala, velho. Quando a gente é muito cobrado, precisamos voltar de vez em quando à fonte para se reabastecer ou para se recarregar? Eu sinto isso quando apareço de vez em quando na sala. Fala, Gordo! Gordo, só vou mudar uma coisa no que você falou, como sempre, né? Ninguém lhe cobra nada. Aliás, eu já falei isso para você. Você cria a cobrança. Toda realidade, vamos dizer assim, racional, ou seja, consciente, que você tem, é uma criação do seu próprio ego. Então ninguém lhe cobra nada. Na verdade, o ego está criando a ideia de ser cobrado. Para, como eu posso lhe dizer, criar também racionalmente a necessidade de estar aqui e justificar a pegência de estar aqui. Tudo isso no mundo da razão, tudo isso no mundo da ilusão. Então tá, esteja. Agora, se não tiver, também não esteja. Liluz diz: o nosso coração fica, entre aspas, pesado de emoções. É porque permitimos ou isso também é dado por Deus? O coração só fica pesado de sentimentos se ele se apega à realidade racional que é pesada. Veja, o peso vem de obrigações e responsabilidades que a razão cria. Quando o coração se apega a isso, ele fica pesado. Agora, quando o coração é livre disso, a razão é pesada e o coração é leve. E se o coração é opção do espírito, isso é obra do espírito, não do ego, não sua, do espírito. Jankalin diz: o senhor poderia falar sobre o tema que finalizou a semana passada, a humanidade não presta?
Giveza, primeiro vamos colocar dentro de um conteúdo. Para nós não vamos dizer assim, generalizar. A humanidade, o humanismo, não são as pessoas, mas o humanismo não presta para quem busca Deus. Foi isso que eu quis dizer, e isso não sou eu que digo. Cristo, Paulo e todos os mestres disseram: não se pode servir dois senhores ao mesmo tempo, ou senão você serve a um e desagrada ao outro. Não se pode servir a humanidade ao mesmo tempo que se quer servir a Deus. Não se pode ser um ser humano e querer aproximar-se de Deus ao mesmo tempo. Foi isso que eu disse. O humanismo não serve para quem quer buscar a Deus. Agora, para quem não quer buscar a Deus, o humanismo é ótimo. Sabe, eu um dia estava falando sobre elevação espiritual, e um moço disse para eu assim, e eu disse que ela precisa atentar-se, fazer algumas coisas, e um moço disse para eu, mas aqui ninguém é obrigado a fazer elevação espiritual. Eu disse, concordo com você plenamente, moço. Ninguém é obrigado a realizar, ninguém é obrigado a optar pelo bem shape. Isso é ponto pacífico, senão o livre-arbítrio do espírito, escolher entre o bem e o mal, não existe. Agora, eu preciso dizer para vocês que estão aqui hoje, que o humanismo não serve para vocês. Por quê? Porque a plateia que está aqui hoje é uma plateia que se diz buscadora de Deus. Agora, se eu estivesse falando para cientistas, ou seja, aqueles que estão buscando a matéria, eu não falaria isso. Então, se o humanismo não é a humanidade como pessoas, não presta para aquele que está buscando a Deus. Por quê? Porque o humanismo fundamenta-se no egoísmo, na satisfação pessoal, acima de qualquer coisa. Porque o humanismo se baseia no aqui e agora humano e não leva em consideração a existência eterna do Espírito. Ou seja, não compreende que os acontecimentos de agora são provas e expiações para uma vida eterna. E busca o prazer agora. Então não presta para quem quer. Agora, para quem não quer, é ótimo. Jancalim diz, sim, compreendi com o conteúdo, mas adorei ver o senhor usar a espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu sou seguidor de Cristo. Marisa, que está com a Lares, pergunta, por que sofremos quando perdemos alguém que estamos apaixonados? Porque somos seres humanos. Queremos possuir. Veja, você falou, por que sofremos quando perdemos? Você perdeu o quê? A pessoa morreu? Não existe morte. A pessoa foi embora? Não existe distância. Veja, você não perdeu nada. Você perdeu o contato físico. E como para você a pessoa é o físico, você precisa do físico. Então sofre por causa disso. Sofre porque é humano, porque quer viver humanamente, porque precisa do contato material para acreditar que
é feliz. Coloca a sua felicidade dependendo do contato material. Olha, deixa eu dizer uma coisa que eu acho muito engraçada. Hoje diz assim, eu amo. Daqui a pouco o marido, a mulher, o namorado faz uma besteira, eu não amo mais. Amor não acaba. Então você nunca amou. Você estava pejo, sim, na verdade, há um prazer. Eu gosto de estar, então eu estou ótimo. Agora, quando não me satisfaz mais, eu me livro disso. Isso não existe. Se você ama de verdade e se o outro vai embora, você tem o amor, que é o que existe. Não o outro, não a presença física. O que existe é o amor, e o amor está dentro de você. Por que chofer? Aquele que zela pela sua espiritualidade, compreende isso. E diz, não, é muito mais importante eu estar feliz do que estar com alguém. Ficou claro a hipótese? O Luiz explicando, velho, quando eu digo muito cobrado, é porque eu sinto que a dificuldade da prova é cada vez maior, mesmo sabendo a resposta. Volto a lhe dizer, Gordo, você sente que ele falou? A dificuldade da prova. Mas esse sentir é racional. Você vê dificuldade, compreende dificuldade. E quando você vê dificuldade, compreende dificuldade, não há prova difícil. Há compreensão de dificuldade da prova. Por isso eu disse, é o ego que cria a cobrança, não os outros que lhe cobram. Os outros que eu falo não é só pessoa física. Pode ser Deus, pode ser os espíritos, qualquer coisa. Na verdade, a dificuldade da prova não está na prova, mas sim na informação que o ego lhe dá. Olha, essa prova é difícil. Jean Carlin diz, Buda fala em manter a mente correta, fala correta, coração correto. Poderia falar sobre isso? Posso? Nós aí estudou o nobre caminho, outro. A filha diz que é outra coisa, eu não sei o nome certo. Moço, Buda fala numa série de coisas corretas. Mas este correto é igual ao que eu acabei de falar do humanismo. Não é certo. Se uma coisa ser certa é alguma coisa. Agora, uma coisa ser correta para um sentido é outro. Certo não admite erro, não admite controvérsia. Correto é aquilo que é melhor para você. Então o Buda baseia o nobre caminho outro no correto para aquele que quer alcançar a iluminação. Ele não fala no certo. Ou seja, ele não diz só isso pode ser feito. Isso é o caminho da iluminação. O nobre caminho outro que lhe leva a Deus. Então essa é a primeira compreensão. O caminho búdico, ou as 4 nobres verdades e o nobre caminho outro, são corretos para quem quer ser um Buda. Não são certos. E aí ele fala que você precisa ter uma consciência correta. O que é uma consciência correta?
Este é um mundo espiritual humanizado. Este não é um mundo humano que convive com o mundo espiritual como a doutrina espírita fala. Este é um mundo espiritual humanizado. Mas se ele é um mundo espiritual, ele tem que ser, para bem compreendido, vivenciado a partir de verdades espirituais e não materiais. O que seria viver este mundo a partir de verdades espirituais e não materiais? Por exemplo, deixar de acreditar em nascimento. Bolas, que espíritas são estes que conhecem a reencarnação, conhecem a encarnação, conhecem a realidade que são espíritos e ainda acreditam no nascimento a partir do próprio corpo. Nascimento é início, é começo. Então é começo de encarnação, não começo de vida. Olha uma outra compreensão, você não está vivo, você está encarnado. Estar encarnado é completamente diferente de estar vivo. Quem está encarnado vai no livro dos espíritos e lê os objetivos da encarnação. E para de viver uma vida e vive os objetivos da encarnação. Se não tem encarnação, se não tem vida, se não tem nascimento, só tem encarnação, quem é sua mãe, quem é seu pai? Quem são seus irmãos? Voltamos a Cristo. Veja, é preciso atingir a compreensão correta desde o início e ir mudando valores com respeito ao que você vivencia. Mas para isso ele diz o seguinte: é preciso você ter uma atenção plena, correta. Mas você não tem atenção plena, correta. A sua atenção está sempre focado externamente em você, ao invés de estar focado na sua razão que está criando verdades. Mas para exercer uma atenção plena correta, você tem que ter uma concentração correta. Mas você está concentrado na vida material, você está concentrado em fazer um papel de ser humano bonito, bom, e não concentrado em elevar-se espiritualmente, em estar com Deus. É este o nobre caminho outro. É este caminho que lhe leva a uma fala correta, que lhe leva a uma audição correta, que lhe leva a uma ação correta. Não que mude a ação, mas muda a compreensão da ação. Você não está mais conversando com outra pessoa, você está vivendo uma ação karmática. Você está vivendo um elemento de uma encarnação. Comece pela compreensão, para seguir o nobre caminho outro. Apesar dele gesticular, né? Desculpa. Que você começa da compreensão e depois roda todo ele. E volta na compreensão para recompreender e passar para outra coisa. Aliás, o que nós estamos fazendo há 8 anos. É isso que nós precisamos entender. Sem uma compreensão espiritualista, não há elevação espiritual, não há busca espiritual. Aliás, hoje, acho que o tema todo foi este, né? Matéria versus espírito. Materialismo versus espiritualismo. E é preciso distinguir o joio do trigo.
Já está bem grande vocês. Vocês já estão há muito tempo nessa zila. E a distinção está exatamente aí. Em mudar as compreensões da vida. Que isso diz assim, no Evangelho do Tomé, né, Pena Branca? Quando você vê alguém que não saiba que é nascido de homem e mulher, tenha certeza que esse é o mestre. Por quê? Porque este mudou a compreensão da vida. Ele não se vê mais como humano, ele não pesa mais a humanidade, ele pesa a espiritualidade. Armando pergunta, pai, por que nas casas de auxílio espiritual aos humanizados, embora se encontre muitos que já se emanciparam da experiência humana, ainda continuam em massa a esclarecer através das verdades ilusórias? É porque eles mesmos não estão afinados com essa verdade ou porque não havia outra maneira de auxiliar os necessitados que por ora só assim compreendem? É porque as casas de orações espirituais não existem, são karmas. Uma religião que acredita em Cristo não é uma religião que acredita em Cristo, mas um karma para ver se você vai idolatrar Cristo ou você vai amar a Deus. Uma casa espírita não é uma casa de Deus, é uma casa espírita. Mas elas não estão erradas em ser Chile. Elas são karmas. Para ver se você para e diz assim, peraí, Cristo disse que devemos amar o Pai e não a Ele. Como é que aqui se fala que eu tenho que amar Ele? Se Cristo sempre se colocou como uma segunda pessoa com relação ao Pai, como é que eu vou acreditar que Ele e o Pai são a mesma coisa, o mesmo espírito? É isso. Não são certas nem erradas, mas são elementos camáticos. Até porque, como elemento camático que são, não existem. E se não existe, como pode ser certo ou errado? Elas servem a quem vai lá e serve a você que vê isso e vai querer criticar ou não. Não estou falando especificamente de Oxê, mas estou falando daqueles que criticam as religiões, dizendo que aquela é atajada, porque não acredita em reencarnação, aquela é idólatra, é isso. Luiz, velho, a vicissitude do mundo interno, isto é, quando estamos brigando internamente, é sinal de, entre aspas, luz fraca? É sinal de karma. Você está falando de vicissitude interna racional. Saber que existe uma briga é uma razão. É karma. Para ver se você se pende a briga, quer lutar contra a briga, quer vencer a briga, ou você diz, estou brigando, estou, e daí? Tudo que lhe vem a razão, ou seja, tudo que lhe é consciente de existir, é um karma. Para ver se você pende seu coração aquilo, ou vive solto daquilo. Pai Joaquim, eu estou aqui meio que inconformada com a resposta que você deu para o Armando, porque você mesmo nos falou muitas vezes que tudo é caminho. Então, eu não tenho como chegar, por exemplo, para minha vizinha que é analfabeta e dizer assim para ela, oi, você não existe, você é um ego. Então, você não acha que essas casas de auxílio estão em um caminho? Calma, foi o que eu disse. O que é o caminho, filha? Vivência de karmas. É através dos karmas que você vai vivendo. Agora, filha, a sua vizinha que não conhece nada do lado espírita, pode não entender que ela é um ego. Mas ela com certeza compreende que deve amar a Deus acima de todas as coisas. Inclusive acima da religião, do pastor, do marido, do filho. Não precisa falar de ego, não precisa de cultura para se cegar a Deus. E ter cultura, ou seja,
olha bem o que eu vou dizer, uma religião forte em cultura, em sabedoria, é um karma. Por quê? Porque ele pende à materialidade, ao conhecimento, que é o que eu acabei de dizer. Quando você diz assim, não, aquela religião é faquinha, nem conhece a reencarnação, nem conhece o mundo dos espíritos, nem nada disso. Você está vangloriando-se de uma cultura. Então sim, filha, é um karma. Mas você, para ensinar os outros, não precisa usar as palavras que eu uso. Olha, a Solana está aí, a filha está aqui. Na Curitiba, este final de semana, eu falei 5 a 6 horas sobre cultura, sobre descobertas, sobre ego, sobre ilusão. E como sempre no final eu disse, e queixam, e preocupem-se em amar. Amar a Deus e amar a tudo. Amar a Deus não ao ser Deus, mas amar a tudo como se Deus fosse, porque é emanação de Deus. Então, uma pessoa que não sabe ler, sabe amar. Amar incondicionalmente. Sabe o que é amar sem ter condições. Então não precisa ensinar ego. E quando se ensina ego, está se criando uma nova prova. Porque aí vai se perder a cultura. Não, é um ego, porque o ego que faz, porque o ego que diz que... Mas não é nada disso, é só amar. Por isso eu disse, não é certo nem errado, é karma, é ação karmática, é um elemento para ver se você se pende a uma cultura doutrinária, ou se você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jean Carlin pergunta, como diferenciar consciência espiritual da razão do ego? Grande pergunta. Como é que ele fala? Como diferenciar consciência espiritual de razão que é a criação do ego? Muito simples. Não tem como diferenciar. Sabe por quê, moço? Porque tudo que lhe é consciente é razão, é ego. O que é consciência do espírito, o ego não tem como lhe trazer o consciente. O ego não possui elementos para decodificar, transformar em consciente alguma coisa que o espírito esteja sentindo. Então tudo é razão. Tudo é criação do ego. Aliás, o que ensina isso? Tudo que lhe vem à mente é maia, é ilusão. Daia diz, me sinto perdida com tantas informações. Isso é normal? Sim. Veja, sempre que o vento bate sobre a areia, ele espalha a areia para tudo quanto é canto e a areia fica no ar. É preciso esperar o vento passar, tudo assentar, para aí poder começar a ver aonde estão as coisas. Este pedido que você fala é porque, vamos dizer assim, nós pulsa o são, mas pulsa de propósito, porque o são que você vive é humano, e quem vive o são humano jamais vai conseguir cegar as nuvens. Luiz pergunta, algumas semanas atrás você falou dos 2 lados da moeda. Essa moeda se chama vida? Essas moedas se chama ilusão da vida. 2 lados de uma moeda é o dualismo. E tudo que é dual é ilusório. Então existe na realidade um único lado, que a ilusão transforma em 2. Aliás, a ilusão não transforma em 2, porque a ilusão não transforma em bom ou mal. A ilusão transforma em bom, quase bom,
pode ser que seja melhor, talvez, quem sabe. A ilusão não é nem dual, ela é múltipla. Enquanto que a realidade é única, una e estável. Marisa de Campos de Jordão pergunta: como podemos nos desapegar das coisas mundanas? Olha, eu sei que você é nova, por isso eu vou lhe dizer, isso é a resposta de Joaquim. Como é que você pode se desapegar das coisas mundanas? Se desapegando. Não há outro jeito. Não há fórmulas científicas que lhe levem ao desapego, a não ser o desapego. E o que é desapegar-se das coisas mundanas? É não dar a elas o valor que elas têm hoje. É só isso. Desapego é alterar o valor que tem, a importância que tem, o zelo que você tem por ela. Quando para você a importância de alguma coisa acaba, o zelo pela alguma coisa acaba, você desapegou-se dela. Porque o apego está justamente na importância que se dá à coisa. Dalva pergunta: Joaquim, depois de ouvir, você me dá alento. Ler Filipenses 3, neste capítulo, Paulo se coloca como alguém, como agente em constante busca. Sim, Paulo sabia que era necessário estar sempre buscando a Deus. Que o trabalho de busca a Deus é um trabalho que não pode ser interrompido de momento nenhum. Porque cada vez que você interrompe a sua busca a Deus, se pende a matéria. Aliás, se isso me lembra, Meta, aquele exemplo que eu falei há muito tempo atrás. Elevação espiritual é como derrubar um prédio imenso, tijolo por tijolo, tendo apenas um martelinho na mão. Você precisa estar constantemente batendo, porque quando você não bate, assenta um novo tijolo. É isso que Paulo sabia. E é isso que ele diz para vocês. Deus, 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 24 horas por dia. E como dizem os evangélicos, é tomar Deus na veia. Deixa eu falar uma coisa. Eu pedi para a Fia colocar essas músicas para vocês entenderem uma coisa. Tudo que nós estamos falando não é nada novo. Existem milhares de referências a essas coisas. Ao homônimo, ao absolutismo, à unidade com Deus. E aí, como se diz um poeta, a lição sabemos de cor, só não resta aprender. Que é o que nós temos buscado fazer. Nós temos buscado pegar as lições que já estão aí e aplicá-las na vida. Se vocês ouvirem com atenção, com cuidado, tudo que eu falei até hoje, nesses 8 anos, eu nunca ensinei nada novo.
nunca disse nada que não esteja na palavra dos mestres. Pelo contrário, para cada coisa que eu falo, eu vou buscar um ensinamento do mestre. Não diria para justificar, mas para comprovar o que eu estou falando, para embajar o que eu estou falando. O grande problema é que vocês leram Krishna, vocês leram Buda, vocês leram Cristo, leram o livro dos Espíritos, mas não alteraram a compreensão da vida. Foi o que o moço acabou de me falar sobre compreensão correta, o ensinamento do nobre caminho, outro que o Buda ensina. Pegou-se todos os chutas de Buda, todos os ensinamentos hindus, todo o Novo Testamento, o Livro dos Espíritos e o Corão, e transformou-se em palavras frias, em conhecimentos decolados. Não, nenhum mestre veio trazer conhecimento para ser decolado. Todos eles disseram, a letra fria mata. É preciso se pegar o ensinamento do mestre e se colocar em prática. E essa prática é, a partir deles, buscar uma nova compreensão para tudo que hoje você tem como compreensão. É por isso que o Cristo diz, o verdadeiro sábio é aquele que abre o seu baú de coisas velhas e tira coisas novas. Sem isso, sem esse trabalho de ir à vida e reanalisá-la a partir dos ensinamentos dos mestres, o que eles ensinaram vira letra fria. Se tem pergunta, filha? Vamos responder a pergunta, daqui a pouco eu continuo. A Thelma diz o seguinte, Joaquim, disseram lá no centro que ela tem um trabalho para realizar, mas ela ainda não se sente pronta. E aí, além do mais, ela está ainda na fase de criticar as formas e outras coisas. E além do mais, você não faz trabalho nenhum. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. E qual vai ser a hora? A hora que acontecer. Solonato, que vocês já me ouviu demais para se preocupar com isso. Deixe a vida viver a vida. Disseram o que eu tenho? Então tá, disseram. Quando vai ser? Como vai ser? Como é que vai acontecer? Não sei. Quando acontecer, aconteceu. É isso. Não sinta-se com medo, nem sinta-se obrigado a nada. Tenha plena certeza que lá aconteceu o que tiver que acontecer, na hora que tiver que acontecer, se tiver que acontecer. Olha, e nem se pena eu ter colocado você entre os médicos. Jacqueline diz, nada é novo, mas a sua forma de explicação nos ajuda muito. Obrigado. Bernadette, eu estou assim. Que maravilha, né? Perdeu as abas como se fala? As abas, não, do chapéu da noviça, né? Que era para voar. Não se voa com os pés nem com o corpo. Se voa com o coração. É assim que você está voando.